A microscopia de campo escuro não serve como um diagnóstico médico, um diagnóstico terapêutico, mas dá muitas informações do estado metabólico do paciente, inclusive das condições do que a gente chama de potencial zeta do sangue. Para falar sobre este importante assunto, em um curso que vai acontecer em outubro, agora em São Paulo, eu tenho o prazer de receber nos salutos do programa de hoje o Rafael Durante. Ele é biomédico, tem uma série de cursos de formação e sem dúvida nenhuma, vamos ter uma aula sobre microscopia de campo escuro. Seja bem-vindo aos salutos que está começando agora. Como falamos na abertura, nós vamos falar hoje sobre microscopia de campo escuro. Para isso, eu tenho o prazer de receber o Rafael Durante, que é um amigo do nosso programa, um biomédico com muita informação, um estudioso na área da saúde e uma pessoa respeitada. Rafael Durante, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Saludes. Eu gostaria que você, no início do nosso programa, se apresentasse um pouco da sua formação em biomedicina, engenharia eletrônica, se não me engano, ou técnica eletrônica. Fala um pouco da tua formação para a gente e os teleinternautas, os telespectadores te conhecerem um pouco melhor. Bom, primeiro, agradecer essa oportunidade que você está dando para a minha pessoa, para nós, né, do curso, né? E, naturalmente, retornando aqui à audiência do seu programa, que, naturalmente, muito nos enobrece aqui, inclusive pela sua pessoa, né? Que tem propagado toda essa, esse conhecimento, né? Do que a gente chama em parte de medicina integrativa e os assuntos pertinentes, né? À área da saúde, né? Bom, meu nome é, como você comentou aí, né, Rafael Durante, né? Eu tenho uma formação de engenharia elétrica, né? Antes eu fui técnico eletrônico, né? Isso me levou também a fazer algumas especializações em radiocomunicação, né? E, naturalmente, radiofrequência em micro-ondas e transmissão de rádio, TV também, né? E, por um acaso da nossa existência, eu trabalhei com pessoas da área da saúde, né? Voltadas à parte eletrônica, equipamentos eletromédicos, né? Logo na minha juventude também, né? Antes dessas formações, e isso aí acabou me levando para assim, para um diletantismo sobre a biologia, entender sobre a vida, sobre as estruturas biológicas, né? Porque tem muito a ver com a engenharia, viu? Parece que não, mas tem, né? E aí depois, embrenhado sempre nessas estruturas aí da saúde, de como o organismo funciona, como é que é o problema da doença, o problema da nossa existência, até como cunho, vamos dizer, de autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio, né, no sentido da existência. Aí eu acabei me interessando por análises clínicas, né? Através dos equipamentos que eu também já desenvolvia, já fabricava aqui, desenvolvia copiando algumas coisas da Rússia, dos, digamos, desenvolvedores até do século passado, né? O Darsoval, por exemplo, na França, aquela famosa bobina do Georges Lakovsky, né? Que também foi digamos, um colaborador junto com o Dr. Darsoval, né? E assim a gente foi conhecendo vários campos, né, da eletromedicina, dessas aplicações terapêuticas e tal. E aí eu comecei a procurar certos equipamentos para poder ver, né, inclusive dentro da própria formação que eu tenho em biomedicina, especializado em análises clínicas, né? O que eu fiz na biomedicina são análises clínicas, a hematologia, microbiologia, né? E isso abriu horizontes, né? Assim, dentro do que eu estudava, né? E o que eu já conhecia, procurar um instrumento que pudesse me mostrar, né? Coisas assim microscópicas, né? Que é o que a gente, na verdade, se namora na biologia, é pelo mundo microscópico, né? Aquilo que a gente não consegue ver com os olhos humanos, mas com a expansão, né? Desses inventos, né? A gente consegue observar.
E daí eu tive contato com vários autores, né, com várias pesquisas dentro da hematologia e acabei me encontrando, né, com os estudos, por exemplo, do professor Antoine Béchamp, né, na França, precursor do Louis Pasteur. Aí me alertou para certas questões aí que depois eu vim a conhecer o professor Gunther Anderlein, né, que é o precursor do pleomorfismo, estudou por 40 anos toda essa história, né? Depois eu também conheci outros, né? A exemplo, a Maria Lebedeva, na Rússia, o professor também muito interessante, que é um alemão, né? Chamado Alfons Weber, um médico do Instituto Pettenkorf, né? Sobre as estruturas das células neoplásicas, né? Usando a microscopia. O professor Gaston Nissens, né? Uns falam Niessens, outros Nissens, né? Um francês que acabou se recolhendo para o Canadá, onde foi aceito até com honras, né, do governo por conta dos estudos que ele fez em função daquilo que, infelizmente, na América do Norte foi tido como apócrifo, como coisa que não tenha nenhum sentido, né? Por quê? Perseguição, né? Por que que foi considerado apócrifo? O que a gente chama de apócrifo, vamos dizer assim, eu vejo assim como qualificativo de coisas, porque você veja bem, o que é canônico, né? Aquilo que é sagrado, e o que é apócrifo é o que não foi considerado sagrado. Então, é a vaca sagrada da ciência. Então, o que é a vaca sagrada? Aquilo que a ciência reconhece como ciência, então é o sagrado. Agora, aquilo que extrapola, que sai fora do cunho da ciência, o que a ciência não reconhece, então eu chamaria de apócrifo, porque é uma coisa que não é reconhecida. Essa que é a realidade. Entendeu? Mas Parte nesse caso disso, do parte disso, específico, parte disso é reconhecido, parte não é reconhecido porque, infelizmente, não há interesse, né? Porque aí vai mexer com certas estruturas aí que depois posso te dar alguns exemplos, né? né? E aí você começou, entrou em contato com a microscopia, em que época da tua vida? Nessa época que você estava estudando? Ah, sim, microscopia eu venho utilizando já há muito tempo, há muitos anos, né? Inclusive desenvolvendo, melhorando os microscópios que eu tinha, né? Que eu tenho, né? Até que eu cheguei em algumas técnicas, porque veja bem, a microscopia, ela não tem assim diferença do equipamento, sabe? Microscopia é microscopia, o nome já diz. Microscopia é para ver microns, estruturas a nível de micrômetro, né? Que, digamos assim, é uma divisão do milímetro, né? Então, a microscopia é isso, basicamente. É um instrumento óptico que te permite usar a luz, né, com lentes que possibilitam você observar esse mundo microscópico dentro dessa grandeza de resolução chamado micros. Por exemplo, você quer ver uma hemácia? A hemácia tem de 7 a 8 micros. Então, você tem que ter um equipamento para isso, tá certo? Adequado para a técnica. Aí, dentro da microscopia, existem vários caminhos, né? Então, hoje a gente conhece, por exemplo, a citologia, a histologia, que são observações ou de células ou de tecidos. Então, a citologia observa as células, a histologia observa tecidos, e para cada observação, a gente procura uma técnica melhor. Então, daí vem as técnicas, né? Antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco da história. Quando começou? Desde Reif, é isso? Já começou grande microscopia de Não, campo bem todo? antes, bem antes. O microscópio, ele tem uma história que começou na Holanda, né? O primeiro micro foi por 1600 e qualquer coisa, não me lembro muito bem, até deveria, né? Mas e depois eu posso até mostrar para vocês. O primeiro microscópio foi feito por um holandês, né? Uma coisa muito sutil, muito simplória, mas de uma grandeza absoluta, porque foi aí que se começou a ver o mundo que a gente não enxerga com a vista humana. As bactérias, vamos dizer, alguns, digamos, elementos biológicos, né? Dentro de uma água, por exemplo, do charco, uma água de piscina, uma água do rio, né?
Então, existem micro-organismos por tudo que existe. Isso permeia a humanidade, permeia o universo, inclusive, né? Nós não vemos, mas estão ali. A própria pele é recheada de streptococcus, né? Que são até defesas de imunidade do próprio órgão externo que é a pele, né? Bom, enfim, o holandês descobriu, desenvolveu isso aí, né? Agora, o Reif, ele tem uma conotação muito grande quando a gente estuda microscopia, principalmente da integrativa, porque o Reif desenvolveu um equipamento, é uma história complexa, comprida, né? Não vamos ter tempo aqui, vou tentar resumir, sim. Ele teve contato, ele estudou biologia, né? E não conseguia muito sucesso profissional, emprego, essa coisa toda, família humilde, né? E ele foi trabalhar com um fabricante, né, de rolamentos, a Tinken, que hoje até existe rolamentos Tinken até hoje. É uma indústria enorme na Europa, na época lá dos Estados Unidos da América, né? E ele foi ser motorista do Tinken. E sendo motorista do Tinken, ele resolveu um problema de saúde da irmã do Tinken, que era uma salmonela que estava na geladeira, estava matando a irmã dele. E ele, com a técnica de microbiologia, ele conseguiu descobrir o que ninguém descobria, que a irmã estava tendo esse problema de saúde aí, né? E aí ele conseguiu o financiamento do Tinken, de US$ 1 milhão, e um lugar para ele montar o laboratório dele dentro da propriedade do Tinken. Foi aí que ele foi para a Alemanha, conheceu Carl Zeiss, né, famoso Carl Zeiss, e lá ele conheceu, naturalmente, toda a ciência da ótica do primeiro mundo, né? Aí voltou para os Estados Unidos, de certo ele teve insights fabulosos, né? Isso aí não tem a dúvida, e ele desenvolveu um microscópio que até hoje, pela física, é impossível. Ou seja, não é uma ampliação. Hoje, um microscópio de luz, você tem uma resolução máxima de 1000 vezes. Não existe mais do que 1000 vezes. O que passa de 1000 vezes é uma ampliação. Ele conseguiu, o primeiro microscópio dele, 7000 vezes de resolução. Depois chegou a 30.000 vezes. Ou seja, ele conseguia ver bactérias e fungos do tamanho de uma tartaruga. Não, eu lembro que eu assisti o curso aqui em São Paulo, que aliás é um curso maravilhoso que eu recomendo a todos. E eu lembro a oportunidade que você disse que o microscópio que ele desenvolveu lá nos anos, quando? 50, é isso? Por aí. Foi em 1940, por aí. Até 1935, hoje, 1900. até hoje não existe, é Não, isso? não tem como replicar, não dá para entender exatamente qual foi a tecnologia que ele desenvolveu. Tem-se uma noção, mas não se consegue reproduzir, compreende? É um gênio, né? Existe desenho, documentação, existe até o microscópio que está lá no museu americano, que se chama, não, o nome do museu Smithsonian. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um videozinho que mostra o microscópio tirando de uma caixa em cima de uma mesa com alguns físicos tentando entender aquilo ali, porque é uma propriedade intelectual assim inenarrável, né? Agora, toda a documentação, tudo que ele fez foi perdido, foi queimado. O Raymond Reif, acabou sendo um alcoólatra, morreu praticamente quase na miséria, né? E doente, quase doente mental, por conta de toda a atrocidade que fizeram contra ele, né? E era um gênio, absolutamente Gênio, gênio. gênio é, É gênio é pouco, pouco, né? né? Pelo que ele fez, né? E foi reconhecido, inclusive, foi reconhecido que tudo tinha autenticidade e tal, só que, infelizmente, como outros, a gente pode, o Gaston Nices foi a mesma coisa, né? O mesmo caminho, e outros tantos, né? O Gerson, da terapia Gerson, foi perseguido. Todas as pessoas que, infelizmente, se envolvem com certas soluções, existem interesses contrários, compreendeu? Existe, infelizmente, no mundo inteiro isso existe, né? Inclusive, não é só, em qualquer parte do mundo. Você vai na Ásia, no Oriente Médio, no Ocidente aqui, não tem jeito, não. É complicado. E a microscopia de campo escuro deu um grande salto com esse trabalho Aí, de aí, pesquisa. então, aí, aí, como eu estava conversando, a técnica é que é a diferença, tá?
Então, o microscópio biológico é igual para todo mundo. Agora, dependendo do que você quer ver e do que você quer estudar, aí tem a técnica. Então, campo escuro é uma técnica que usa o microscópio biológico. Contraste de fase é uma técnica que usa o microscópio biológico. A fluorescência é uma técnica, confocal é uma técnica, o DIC é uma técnica. Tem vários, tem o polarizador, né? Então, veja bem, tudo depende do que você quer ver. Então, a técnica adequada. Mas por que que nós usamos, né, o microscópio de campo escuro? É porque tem uma base de um pesquisador que usava essa técnica, né? Para você estudar o pleomorfismo do Gunther Underline, só um minuto aí que eu vou desligar aqui. Desculpe. A gente pode enfatizar, né, o professor Gunther Underline, que estudou pleomorfismo por quase 40 anos, né, deixou muito documento, muitos livros, bastante conhecimento sobre isso, e ele usava essa técnica, porque sem essa técnica você não consegue ver, digamos, as estruturas observáveis, né? Então, por exemplo, se você usa o microscópio de campo claro, biológico, em laboratório, você tem que usar técnicas de corar, por exemplo, a lâmina que você vai fazer uma contagem de um hemograma, por exemplo, contar células eritrocitárias, leucocitárias, você vai fazer a quantização da lâmina, tá? Então, você usa técnicas para corar as células, com corantes, por exemplo, químicos, eusina, hematoxilina e uma outra série de, por exemplo, hoje já não é mais permitido, mas existia, por exemplo, uma série de corantes que chama-se panóticos, mais fáceis de se usar, já está proibido porque não dá muito bom resultado. E, por exemplo, outra coisa interessante, os corantes de grã, né? Para você pegar uma lâmina, faz um esfregaço na lâmina, usa o microscópio de campo claro comum biológico, que é o de luz, que é o convencional, e você pode saber, né, pela coloração do grã, se é uma bactéria gram positivo ou gram negativo, entendeu? Por conta O que da... que, o que que é? Explica vamos explicar para os nossos ouvintes, pelos nossos espectadores, o que que é gram positivo, o que que é gram negativo. Seria o seguinte, a coloração tem o nome de gram porque foi o desenvolvedor dessa técnica, tá? Então, é um corante que você vai fazer um esfregaço na lâmina, mergulhar nesse corante, tem um processo, né, protocolozinho, e aí você vai colocar sobre a observação microscópica todas as bactérias. Então, qual é a diferença da coloração? Ou é um azul ou um vermelho, tá? Mais ou menos é isso. Então, quando as células das bactérias ali, que estão dentro da secreção biológica, elas se tornam vermelhinhas, é porque é gram negativo. Se elas ficam mais azuladas, é porque é gram positivo. Isso quer dizer o quê? É o tipo de bactérias que você então vai ter uma sequência na microbiologia para você saber quais as outras reações bioquímicas que você tem que fazer para se identificar, por exemplo, uma E. coli, uma salmonela, uma shigella, ou qualquer outra coisa que está no contexto da observação microbiológica. Isso não É faz como se, parte desse curso nosso, porque isso aí é uma outra área. Eu só estou querendo é, mostrar aqui. é como se fosse uma classificação de categorias de bactérias, é isso? Isso, porque para você saber qual bactéria que a primeira coisa que você tem que saber se é gram positivo ou gram negativo. Entendeu? Porque isso quer dizer, por que é gram negativo? Porque a reação das estruturas da bactéria, ela pode ter uma única membrana ou pode ter uma membrana dupla. E isso E, é que faz a diferença da absorção da coloração. e isso vai ser Isso, útil para saber como vai ser o tratamento, de acordo com a categoria de além do bactéria. tratamento, de saber qual é o tipo da bactéria. Porque ela pode ser gram negativa, mas tem uma família de gram negativa e tem uma família de grãos positivos, tá certo? Dizem que as piores são as gram negativas, tá? São as mais agressivas, né? As gram Eu vou, positivas são mais fáceis de se tratar, né? vou pedir licença para o Rafael Durante. Nosso programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio e nós vamos Sim, fazer o nosso intervalo comercial. Voltamos daqui já já. Não sai tá daí. bom. Não, imagina.
futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, no programa de hoje, dos Salutos desta segunda-feira, estamos recebendo o prazer de receber Rafael Durante, que é biomédico, engenheiro elétrico, tem várias formações na área da eletricidade, micro-ondas, equipamentos e que usam a eletrônica e a eletricidade em equipamentos médicos. Nós estamos falando sobre a microscopia, o campo claro e o campo escuro, que vai ter um curso promovido por ele, Rafael Durante, pelo Dr. Adalto Vilhena, nos dias 6, 7 e 8 de outubro, aqui em São Paulo. Rafael Durante, nesse primeiro espaço, na primeira parte do programa, está falando sobre a história da microscopia de campo escuro, falando de Reif, da questão do pleomorfismo. Na abertura, Rafael, Durante, eu falei que a microscopia de campo escuro não serve como um diagnóstico médico. Concorda com isso? Sim, perfeitamente. Aliás, eu vou ser bem franco, poucas microscopias servem como diagnóstico. Por exemplo, onde que porque o que é o diagnóstico? Em suma, a palavra diagnóstico quer dizer abrir o conhecimento da causa patológica, tá certo? Abrir, né? Como diástolo, né? E então, veja bem, em relação a todas as análises clínicas que você possa vir a fazer no laboratório, né? Seja de qual espécie for, tem que haver correlação entre os resultados para que a pessoa, no caso, com conhecimento mais abrangente, no caso, por exemplo, eu sou vamos dizer, um analista bioquímico, de microscopia, etc. e tal. Mas eu não necessariamente eu tenho que entender do organismo humano. Eu não sou médico, eu não fiz uma formação de médica. Tá? O médico é quem encontra a doença. Entre aspas, seria isso aí. Tá? Então, atribuir a qualquer resultado, inclusive um hemograma laboratorial, atribuir a uma doença é um pouco perigoso para quem não tem o conhecimento mais abrangente do que está observando, as correlações. Tá? Porque, na verdade, existe dentro do contexto das análises, né, observações que, às vezes, como a gente não sabe quem é o paciente, a gente não conhece a pessoa, que é um grande erro, não tem uma semiologia, não existe uma anamnese, não existe um contexto para você entender o que você está vendo, aquilo pode ser até normal, tá certo? Então, primeiro, todo o contexto, tanto do campo claro, que é o HLB, que é o sistema, vamos dizer, do Eitan, do Lagarde, do Bradford, que é utilizado muito em ortomolecular, que é um dos dentro desse curso vamos ter essa abordagem, né? Também do campo escuro. Quando a gente fala campo claro, é um microscópio biológico comum, tá? Bom, e quando a gente fala do campo escuro, então já entendemos que é uma técnica. São duas coisas diferentes. Uma é observação in vivo, in vitro, ambas você pode atribuir ao terreno biológico, só que com especificações um pouco distintas. Campo claro, você vai ver certas coisas, e o campo escuro você vai ver outras coisas, inclusive o perfil pleomórfico, né, que é o mais interessante.
Bom, Antes de, voltando antes de, ao diagnóstico, não dá para fazer diagnóstico, é muito risco. Então, para que serve, então? Se não serve para fazer um diagnóstico, para que serve a microscopia de campo claro e campo escuro? Qual a orientação para o terapeuta, para o médico? Qual o objetivo de ter um microscópio? Veja bem, à primeira vista parece assim, bom, se não dá para fazer diagnóstico, não me serve para nada. Essa, né, vamos dizer, é a resposta mais lógica, tá? Só que o que acontece é o seguinte, a gente tem que aprender a fazer correlação, né? Então, muitos sabem fazer a correlação já. Muitos não sabem, então vão ter que aprender. Agora, o que é a correlação? Correlação, fazer uma relação entre as possibilidades daquilo que está vendo. Então, por exemplo, né, certos signos dentro da observação, certas figuras, certas, vamos dizer assim, intrinsecamente, o que você está vendo na tela do microscópio, no ocular, ou mesmo no monitor, se você observar bem e conhecer a fisiologia do sistema circulatório, se você conhecer a pessoa, se você observar as queixas da pessoa, você vai ver ali a confirmação do status quo da pessoa. Então, nem é um diagnóstico, eu acho que é mais uma inferência de mostrar que você está no caminho certo. Inclusive, muito mais do que isso, é quando você aplica uma terapêutica, né, um processo terapêutico, após você encontrar alguma correlação que você possa, então, descobrir qual que é a sua propedêutica, qual é a sua proposição terapêutica, você vai acompanhar, ver se está resolvendo. Se aquela coisa está voltando à normalidade, porque você está vendo uma anormalidade. Só que essa anormalidade... Isso é uma das coisas mais fantásticas do microscópio de campo escuro, quando a gente pega pacientes aqui em nosso consultório, que a gente faz, eu tenho microscópio de campo escuro, a gente vê a aglomeração de sangue promovido por uma série de coisas, e a gente usa o ILIB, laser, usa um zapper, usa... Olha, nós não temos... Depois a gente confirma e vê que os efeitos da terapêutica estão dando resultado. Existem coisas tão fantásticas, né, que a gente, às vezes, nem num curso de 3 dias a gente consegue falar tudo. Sim. Uma coisa que é interessantíssima, que eu posso te dizer, é o seguinte. Por exemplo, se você observar um sangue, que ele tem uma certa congestão, porque o que mais você vai ver são as hemácias. O que mais você vê, até por conta dos microscópios que tem por aí, tá? Quer dizer, o que mais você vê, porque é o que é maior e o que tem mais quantidade. Tem que tomar cuidado com isso aí também, com a resolução do equipamento, para você poder ver as coisas que nem sempre você vai ver por conta do contexto de configuração, porque são as técnicas adequadas. Bom, por exemplo, você vê uma agregação eritrocitária, uma dificuldade de trânsito das hemácias em função do fluxo plasmático. Você vê que está muito concentrado, não existe fluxo. Provavelmente, você vai perguntar para a pessoa, você tem falta de ar? Não, não tenho falta de ar. E, de fato, às vezes não tem. Não tem cansaço constante depois de um exercício assim, de subir uma escada. Às vezes eu tenho, às vezes não. Por quê? Porque tudo isso aí vamos dizer, é fisiologia antes, sabe? Não é patologia. Está se iniciando um processo que vai culminar numa patologia visível ou uma doença constatada, uma queixa maior que a pessoa não está nem percebendo. E pode prevenir, inclusive, né? Porque você exatamente, pode a prevenção. Que vai acontecer daqui a pouco, né? Agora, você veja que interessante. Existe um estudo na Rússia que atribui, por exemplo, a respiração diafragmática errada, a pessoa não sabe respirar, respira pelo músculo torácico, sabe? Porque você sabe que os pulmões não têm músculo. O que faz o ar entrar e sair é o músculo diafragmático. Quer dizer, ele entra e sai e bombeia o ar, puxa e solta. Tá? A respiração diafragma errada implica numa hipoxia, numa falta de oxigênio natural basal. E a pessoa não percebe. Outra. Dá para ver, né? Claro, problema. Então você veja até onde vai a coisa. Então, precisa conhecer a pessoa. Primeira coisa, perder tempo em conversar, ouvir, né? Saber, procurar, né? Porque a observação, ela é as bases, entre aspas, eu vou até dizer o nome que eu não devia, da clínica. Tá? É isso.
Então, você pode olhar o microscópio e dizer que a pessoa está com uma anemia? Você pode inferir, mas você precisa ter muito olho e muito conhecimento para dizer que sim. Ah, mas no hemograma dá para ver, sim, mas o hemograma contou células com equipamentos adequados. Então, você contou, pela contagem, você vai saber, por exemplo, o índice hematócrito, você vai saber o valor corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular, né, o HCM. Então, esses índices hematimétricos podem dizer com certeza, aí é um diagnóstico, tá? Mas tem que ser interpretado. O fato de você ter massas muito pequenininhas não quer dizer que seja a microcitose. Se você tem massas muito grandes, também não quer dizer que você tenha macrocitose. Não quer dizer uma anemia. Anemia é uma doença eritrocitária. Se os eritrócitos estão certos, normocítico e normocrômico, dentro do contexto, não tem anemia. Agora, se a pessoa tiver um sangramento, vai ter uma diminuição eritrocitária. Isso não é anemia. Entendeu? Então, e tudo isso é uma coisa assim, que de muita observação. Mas é um instrumento de grande importância para você ver o estado geral do paciente. Sim, o que a gente chama de terreno. Perdão. O que a gente chama de terreno biológico, não é? Precisa ser compreendido o que é esse terreno biológico, porque é muito subjetivo. Você fala terreno, a gente compara o terreno biológico como, de fato, o terreno onde você planta um alimento crudívoro, né? Você vai lá plantar uma alface, você vai plantar lá uma beterraba, você vai plantar lá o pepino, raízes, mandioca, tal. Por que eu comparo com isso? Porque o terreno é a estrutura, né? Por exemplo, de nitrogênio, de potássio, a estrutura, né, do fósforo, que tem na Terra, são as bases. Nitrogênio, base nitrogenada. Então, a vida é isso. Então, se você colocar lá, né, qualquer semente para ela ter qualidade, ter substância, se desenvolver biologicamente e bioquimicamente, tem que ter um terreno adequado. E onde que está esse terreno em nós? Está no organismo inteiro. Então, quando a gente fala terreno biológico, a gente começa a ver pela parte mais fácil de acessar, que é a corrente sanguínea. É que o doutor Braghini também fala da matriz extracelular também, dá para a gente avaliar. Exatamente. Então, por que a gente fala matriz extracelular? Porque é o terreno que está em volta da célula. É o mais prestigiado, porque tudo que está em volta da célula está próximo dos receptores. Por isso que a gente tira o sangue intersticial, né? Da ponta do dedo, da ponta da orelha, mas não é venoso nem arterial, é intersticial. Eu quero agradecer muito a presença do Rafael Durante. Rafael, nós estamos encerrando já o nosso primeiro programa. Quero convidar todos os internautas, no próximo programa, na próxima segunda-feira, nós vamos falar um pouco mais sobre terreno biológico, microscopia de campo escuro, sobre o pleomorfismo. Então, eu convido todos a nos acompanhar para o próximo programa. Lembrando que o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que, aliás, tem um curso aberto para biorressonância aplicada à saúde. Basta você ver no seu QR Code que está aí na sua tela. Muito obrigado, Rafael Durante, pela sua presença. Imagina, e até o próximo programa. Nós somos gratos. Eu e o doutor Adalto Strass pela oportunidade que você está nos dando aí de propagar o nosso humilde conhecimento e o curso que vai ser feito aí, tá bom? Eu já fiz esse curso e eu posso atestar pessoalmente que é da máxima qualidade e eu pretendo fazer novamente. Obrigado. Fico agradecido. Obrigado.